Neste vídeo, você vai aprender a viver bem sem depender da aprovação dos outros, transformar a solidão em força e presença interior, redescobrir paixões esquecidas e dar sentido à rotina, desenvolver independência emocional com base no estoicismo, silenciar o barulho mental e ouvir sua própria verdade, se aceitar como é, sem esperar validação externa, praticar o autoconhecimento como ferramenta de liberdade. Vamos começar. Tem dias em que parece que a vida pesa dobrado, né? Aquela sensação esquisita de que, se certas pessoas saírem do seu lado, tudo desmorona. É como estar no alto de um prédio, olhando para baixo, com um vento gelado batendo no rosto e uma voz interna dizendo: se segura em alguém, senão você cai. O problema é que a gente se acostuma tanto com essa muleta emocional que esquece que temos pernas próprias. O mundo ensinou que precisamos de apoio o tempo inteiro, mas ninguém ensinou como encontrar esse apoio dentro da gente. E é justamente isso que trava tanta gente, achar que felicidade vem do lado de fora. Agora, imagina uma corrente invisível, dessas bem grossas, apertando teus movimentos. Ela se chama dependência emocional. A gente não vê, mas sente. Todo passo é condicionado ao que os outros vão pensar. Cada escolha tem que agradar alguém. Parece até que nossa vida é um jogo de adivinhação. Será que vão aprovar? Será que vão gostar? E se não gostarem? Pronto, bate aquele medo, aquela insegurança. A verdade é que enquanto você viver nessa prisão, nunca vai conhecer a verdadeira liberdade. Porque quem precisa de permissão para ser feliz não está vivendo, está apenas existindo. Mas calma aí, não tô aqui para te jogar no fundo do poço, não. Tô aqui para te mostrar uma escada. Porque dá sim para viver sem depender de ninguém. Que não? Isso não significa virar uma ilha isolada ou desprezar os outros. Significa aprender a andar com as próprias pernas, sem precisar de aplauso ou aprovação para cada passo. É como trocar as rodinhas da bicicleta por equilíbrio próprio. No começo dá medo, claro. Mas quando você pega o jeito, nossa, aí ninguém te segura mais. É sobre caminhar por si só, mesmo que o mundo tente te puxar de volta. Para começar, deixa eu te contar a história de um cara chamado Caio. Ele era artista, desses que todo mundo gosta de estar por perto. Sempre sorridente, sempre rodeado de amigos, parecia que tinha a vida perfeita. Mas por dentro, vivia uma batalha que ninguém via. Tinha pavor de ficar sozinho. Era como se o silêncio da solidão gritasse mais alto que qualquer multidão. Ele se escondia nas conversas, nos encontros, nos eventos, qualquer coisa para não encarar a própria companhia. Até que um dia, recebeu um convite para um retiro artístico numa ilha deserta. Só ele, o mar e suas tintas. No começo, Caio hesitou. A ideia de estar sozinho, sem ninguém para conversar, sem nenhuma distração, o apavorava. Mas algo dentro dele disse: vai. Talvez fosse um sussurro do destino, talvez fosse a alma pedindo um tempo. Ele arrumou suas coisas, subiu num barco pequeno e partiu. Os primeiros dias foram os mais difíceis. O silêncio do mar parecia zombar dele. O céu à noite, imenso e cheio de estrelas, dava uma sensação de ser minúsculo. Sem ninguém para conversar, tudo ficava mais alto dentro da cabeça. Os medos, as dúvidas, as lembranças. E foi exatamente nesse silêncio ensurdecedor que algo começou a mudar. Com o passar dos dias, Caio parou de fugir dos próprios pensamentos. Ele começou a ouvir coisas que nunca escutava por causa do barulho da vida. Lembrou de sonhos antigos, de desejos que tinha enterrado, e percebeu que pela primeira vez em muito tempo estava conhecendo alguém que ele nunca tinha dado atenção. Ele mesmo. Era como se a solidão tivesse limpado o espelho embaçado da alma. E aí ele viu quem era, viu quem podia ser. Depois de alguns dias vivendo só com o barulho do vento e das ondas, Caio começou a perceber que não precisava de tanto quanto imaginava. Quando os suprimentos começaram a acabar, ele se viu forçado a pescar, a improvisar. E aí veio a surpresa. Ele conseguiu. Pegou peixe, fez fogo, se virou. Foi nesse instante que caiu a ficha. A maior obra que ele estava criando naquela ilha não era uma pintura, era ele mesmo. Cada dia que passava, menos medo, mais autonomia. Era como se uma chama esquecida dentro dele estivesse ganhando força. E não era qualquer chama, era fogo de vida. Quando voltou para a cidade, ninguém notou grandes mudanças, mas ele sabia que tudo tinha mudado.
Caio já não era mais aquele homem que se apagava sem o brilho dos outros. Tinha descoberto uma luz própria, dessas que não dependem de plateia. E olha, não é que ele se afastou do mundo, ele só parou de precisar do mundo para existir. Isso é liberdade, isso é viver com as próprias mãos no leme. Como os antigos estoicos ensinavam, a verdadeira força não está em evitar a dor, mas em aprender com ela. E Caio aprendeu. Você já reparou que a gente nasce sozinho e parte sozinho? Parece até meio triste, mas na real, é libertador. Porque se você entende isso de verdade, percebe que essa necessidade constante de estar colado em alguém pode ser uma fuga de si mesmo. E viver fugindo de si é como correr dentro de um labirinto sem saída. Os estoicos tinham clareza sobre isso. Eles viam o valor da solidão não como castigo, mas como campo de treino da alma. Sêneca dizia que quem está bem consigo mesmo nunca está só. Agora, pensa na sua vida como uma carruagem. Quem está segurando as rédeas? Você? Ou cada pessoa que você tenta agradar, cada expectativa que você tenta cumprir? Quando entrega o controle para os outros, mesmo sem perceber, vai se afastando do caminho que realmente importa. Vai desviando da sua essência. É como pegar carona num carro que não sabe para onde vai. No final você até pode chegar em algum lugar, mas vai ter perdido o que era seu de verdade. Epicteto mandou a real. Ninguém é livre se não for dono de si. E olha, isso dói um pouco no começo, porque a gente percebe que passou muito tempo vivendo a vida dos outros. Mas também é libertador, porque quando você começa a retomar esse controle, mesmo aos poucos, sente uma leveza que não vinha há anos. Tipo quando você solta uma mochila pesada depois de andar muito tempo com ela nas costas. A alma respira. E se você ainda tem dúvida de que viver por conta própria é possível, respira fundo e pensa. Quantas vezes você se pegou tentando agradar quem nem se importa? Quantas decisões tomou para não desagradar? E o que ganhou com isso? A verdade é que viver pela expectativa alheia é como construir uma casa em terreno alagado. Pode parecer bonita por fora, mas qualquer tempestade derruba. Agora, quando você vive com base em princípios sólidos, quando você sabe o que é importante para você, nada nem ninguém te tira do chão. Marco Aurélio, lá atrás, já tinha deixado esse recado. O homem que precisa de pouco está mais próximo dos deuses. E isso não é sobre viver sem nada. É sobre não depender do que é instável. Emoções dos outros, opinião dos outros, aprovação dos outros. Tudo isso muda de acordo com o vento. Agora imagina viver com a alma presa nessas marés. É como se cada onda levasse um pedaço seu. E sabe o pior? Tem gente que nem percebe que está se afogando, porque se acostumou com esse vai e vem. Mas quando você começa a se desapegar dessa necessidade de aceitação, algo diferente acontece. Você para de ser um espelho do mundo e passa a ser um farol, um ponto de luz que guia e não que imita. E isso não é arrogância, é clareza. A ciência moderna até comprovou isso. Um estudo da USP mostrou que pessoas emocionalmente mais independentes têm menos crises de ansiedade e menos depressão. Não é papo motivacional, é fato. Porque quando o seu bem-estar não balança com o humor dos outros, você vive com mais estabilidade. E aí vem a pergunta: por onde começar? Primeiro, pare tudo e reflita. O que é que realmente importa na sua vida? Você está vivendo de acordo com seus valores ou só para não decepcionar alguém? Seja honesto, porque essa resposta pode doer, mas é uma dor que cura. A dor de olhar para dentro e perceber que estava se traindo sem nem notar. Segundo, crie seu próprio código. Os estoicos viviam com base nisso. Princípios firmes que não se dobram diante da pressão externa. Descubra o que te move, não o que esperam de você. Aí entra um detalhe que muita gente ignora. Saber dizer não. Não é falta de educação, é respeito próprio. E não precisa justificar tudo, viu? Dizer não ao que te enfraquece é dizer sim ao que te fortalece. O problema é que a gente aprendeu que precisa ser legal o tempo todo, precisa agradar, precisa estar disponível. Mas viver assim é como andar com o sapato apertado só para agradar os outros. No fim, quem sente a dor é você. E olha, ninguém está dizendo que vai ser fácil, mas a vida fácil não ensina. A vida boa mesmo é a que te ensina a se guiar por dentro, mesmo quando o mundo inteiro parece te empurrar para fora. Cada passo que você dá alinhado com sua essência é como um tijolinho a mais no alicerce da sua liberdade.
Um passo pequeno, talvez, mas firme, e cada passo firme te aproxima de uma vida que faz sentido, não só para os outros, mas principalmente para você. Os estoicos chamavam isso de viver conforme a natureza, não a natureza das árvores e dos rios, mas a sua natureza interior, o que é verdadeiro em você, aquilo que não muda mesmo quando o mundo desmorona. E quando você se conecta com isso, tudo muda. Você para de correr atrás de aceitação e começa a correr atrás de propósito. É como trocar migalhas por pão de verdade. Você deixa de ser passageiro da vida e assume o volante. E mesmo com curvas e buracos, pelo menos agora é você que está escolhendo o caminho. Sabe aquele vazio que bate às vezes, aquela sensação de que falta alguma coisa? A maioria das pessoas corre para o lado de fora para tentar preencher. Um novo relacionamento, um novo objeto, um novo elogio. Mas é como tentar matar a sede com água salgada. Quanto mais bebe, mais sede dá. O segredo, que poucos descobrem, é que o que você procura lá fora já está aí dentro, só que está escondido, soterrado por expectativas, medos e comparações. E enquanto você não olha para dentro, esse tesouro continua intocado. É comum a gente acreditar que vai ser feliz só depois que conseguir aquilo. Um emprego, um carro, um amor, uma viagem. Mas quantas vezes você já conseguiu algo assim e pouco tempo depois se pegou vazio de novo? É como um fogo de artifício, bonito, rápido e passageiro. A verdadeira chama é aquela que não depende do vento, e essa chama mora dentro de você. Os estoicos já falavam isso lá atrás. Marco Aurélio escreveu: busque dentro de si, aí está a fonte do bem. Agora olha que louco. A maioria de nós vive como quem procura um tesouro com o mapa errado. A gente fica girando em círculos, batendo cabeça, correndo atrás de aprovação, tentando agradar o mundo inteiro, e no fim, volta para o mesmo ponto de partida. E ainda por cima, cansado. É como procurar a chave fora de casa quando ela sempre esteve no bolso. Você só precisa parar, respirar, olhar para si mesmo sem filtros e perguntar com sinceridade: o que é que eu realmente preciso agora? Tem gente que encontra essa resposta na fé, outros na arte, alguns no silêncio. Mas todos esses caminhos têm algo em comum. São internos. Eles não dependem do outro. E aí vem a beleza da coisa. Quando você se fortalece por dentro, até os relacionamentos melhoram, porque você não entra mais neles para se completar, mas para compartilhar. E isso muda tudo. Passa a ser leve, passa a ser sincero, passa a ser verdadeiro, porque você já está inteiro. E isso não significa abrir mão dos sonhos, viu? Significa apenas não condicionar sua felicidade a eles. Tem gente que pensa: então quer dizer que eu não posso desejar nada? Claro que pode. O estoicismo nunca foi sobre ser apático. É sobre ser firme, desejar com os pés no chão, amar com a alma livre, querer crescer, sim, mas não se perder no processo. É como plantar uma árvore. Você rega, cuida, mas entende que o tempo dela não está no seu controle. Pensa na sua vida como uma joia que você carrega no bolso. Às vezes, você esquece que ela está lá. Às vezes acha que precisa da vitrine dos outros para ver valor em si mesmo. Mas não precisa. Ela já é preciosa, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando está no escuro. A sua paz, a sua força, a sua luz, tudo isso já existe. Só está esperando que você pare de procurar fora e comece a enxergar dentro. Agora para e pensa. Quando foi a última vez que você fez algo que realmente acendeu uma faísca dentro de você? Não estou falando de distrações passageiras como assistir uma série ou comer algo gostoso, mas sim daquela atividade que te faz sentir vivo de verdade. Aquilo que mexe com a alma, que te lembra quem você é quando o mundo inteiro tenta te moldar de outro jeito. Infelizmente, a maioria das pessoas vive no modo automático, cumprindo tarefas, agradando os outros e esquecendo da própria essência. A vida vai ficando cinza quando você abandona suas paixões. O dia amanhece e você já sente o peso nas costas antes mesmo de sair da cama. Vai para o trabalho com cara de tanto faz, almoça correndo, volta para casa exausto e no fim do dia sente que só sobreviveu, não viveu. É como andar num corredor sem janelas, onde tudo é igual e sem cor. A cada passo, você se distancia um pouco mais de si mesmo. A cada depois eu vejo isso,
Você deixa para trás um pedaço do que realmente importa. Mas olha, não precisa ser assim. E ninguém melhor que Marco Aurélio para te lembrar disso. Ele dizia: ame o que faz. E isso não se limita ao trabalho. É sobre tudo na sua vida. Se o que você faz no dia a dia não acende algo dentro de você, então talvez seja a hora de repensar o caminho. Não estou dizendo para você largar tudo e fugir para o mato, mas sim para criar espaço, mesmo que pequeno, para aquilo que te inspira. Às vezes, só meia hora do seu dia dedicada ao que você ama já é o suficiente para te reconectar com a vida. Pensa na sua rotina como uma mochila. Se você só coloca peso nela, obrigações, cobranças, expectativas, vai chegar uma hora que não dá mais para carregar. Mas se coloca também um pouco de leveza, hobbies, descanso, silêncio, a caminhada fica bem mais suportável. O problema é que a gente se acostuma tanto com o peso que esquece que pode tirar um pouco dele. E quando percebe isso, amigo, é libertador. É como respirar fundo depois de muito tempo prendendo a respiração. Talvez você diga: mas eu não tenho tempo. E eu entendo. A vida é corrida, as contas chegam, o relógio não para. Mas a pergunta é: você quer viver ou só sobreviver? Porque se continuar ignorando o que te dá sentido, vai chegar um ponto em que tudo parece um grande vazio, mesmo estando cercado de gente, de coisas, de compromissos. E ninguém pode preencher esse buraco além de você. Ninguém. A alegria de estar em paz com a própria vida não vem de fora, vem de dentro. E começa com pequenos passos. Os estoicos sempre defenderam o equilíbrio. Não é sobre fugir das responsabilidades, mas sobre não esquecer de si mesmo no processo. Epicteto, por exemplo, ensinava que a liberdade vem quando vivemos de acordo com aquilo que realmente valorizamos. E isso começa quando você se pergunta: o que faz meu coração bater mais forte? Pode ser pintar, escrever, cuidar de plantas, dançar, ouvir música com atenção, ler algo que te emocione. Seja o que for, volte para isso. Volte para você. Porque a vida com propósito não precisa ser grandiosa, só precisa ser verdadeira. Tem uma coisa que ninguém te conta. Você não precisa de plateia para brilhar. A luz que você carrega não depende de aplauso, curtida ou tapinha nas costas. Durante muito tempo, talvez você tenha buscado essa validação, tentando ser aceito, reconhecido, elogiado. Era como se cada passo que dava tivesse que ser aprovado por alguém. E se ninguém comentasse, se ninguém dissesse parabéns, parecia que não valia nada. Mas essa é a armadilha. A vida vivida esperando a aprovação dos outros é um teatro cansativo, onde você nunca é você de verdade. Quantas vezes você se cercou de gente só para não encarar o silêncio? Quantas vezes engoliu o que sentia só para não parecer estranho? Aí você vai criando uma versão de si mesmo que é palatável, que se encaixa, que não incomoda, mas que também não vibra, não arde, não tem alma. Chega um ponto em que a alma começa a gritar. E o silêncio que você tanto temia vira um grito abafado dentro do peito. E é aí que vem o estalo. Você precisa aprender a ser suficiente, por si só, sem plateia, sem máscara, sem filtro. A vida fica muito mais leve quando você entende isso. Quando descobre que não precisa mais mendigar migalhas de atenção para se sentir importante. Aí você começa a caminhar diferente, com mais firmeza, com mais verdade. E o mais interessante, quando você para de buscar a aceitação dos outros, começa a atrair quem te enxerga de verdade, porque a sua autenticidade passa a brilhar, e brilha forte, não porque alguém acendeu, mas porque você parou de esconder. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo o que é ser um bom homem, seja um. E isso serve para todo mundo. Em vez de tentar parecer uma boa pessoa para fora, seja uma pessoa verdadeira por dentro, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda. O valor real não está no que os outros dizem de você. Está no que você sabe, que é quando deita a cabeça no travesseiro. A luz mais forte é a que nasce de dentro, mesmo quando ninguém está por perto para ver. Epicteto também lembrava que o caráter é o que define a grandeza de uma pessoa, não a opinião alheia. E sabe o que isso quer dizer? Que você não precisa de aprovação para ser incrível, basta ser fiel ao que acredita, mesmo quando estiver sozinho, mesmo quando todos forem na direção contrária. Porque quem vive com propósito não precisa de plateia, precisa de coragem. E essa coragem vem do autoconhecimento. Daquele momento em que você olha no espelho e diz:
Eu me basto. A ciência moderna também acompanha essa visão. O psicólogo Nathaniel Branden mostrou que pessoas com autoestima sólida não vivem na corda bamba da validação externa. Elas têm uma base interna forte, uma âncora que segura mesmo nas tempestades. E você pode construir isso. Comece reconhecendo suas qualidades. Valorize seus esforços. E, acima de tudo, pare de se diminuir. Seu valor não está em como os outros te veem, mas em como você se reconhece. A sua luz, meu amigo, não precisa de permissão para brilhar. Ela já está acesa, só esperando você parar de duvidar. Agora escuta com atenção. O silêncio pode ser seu pior inimigo ou seu melhor aliado. Depende de como você encara. Num mundo que não para de gritar, que te empurra conteúdo, opiniões, notificações e ruídos o tempo todo, o silêncio virou um luxo. Mas também virou um medo, porque é no silêncio que as vozes internas aparecem. Aquelas que você tenta calar com barulho, com distração, com correria. Só que fugir delas é como tentar tapar o sol com a peneira. Em algum momento, a luz passa e você se vê. A verdade é que quando tudo silencia por fora, o que está dentro vem à tona. E se você nunca parou para escutar, pode assustar. Mas é ali que está o ouro. É ali que mora a clareza. Pensa numa água turva, cheia de lama. Quanto mais você mexe, mais suja fica. Mas se deixar quieta, ela assenta, e você consegue ver o fundo. Assim é sua mente. Se você não dá espaço para o silêncio, não consegue enxergar o que realmente sente, o que realmente quer. É só confusão, zumbido, tumulto mental. Os estoicos compreendiam isso como ninguém. Marco Aurélio se isolava por alguns minutos todos os dias, mesmo sendo imperador, só para organizar os próprios pensamentos. Ele sabia que a mente barulhenta não é confiável. Uma mente em paz, sim. Essa sabe decidir, sabe ouvir, sabe agir. E olha, não é preciso horas de meditação para isso. Às vezes, bastam 5 minutos com o celular no modo avião e os olhos fechados. Uma respiração mais profunda, um silêncio verdadeiro. E pronto. As respostas que você tanto procurava fora começam a surgir de dentro. Hoje, a neurociência já mostrou que o silêncio ativa áreas do cérebro ligadas à criatividade, à memória e à regulação emocional. Ou seja, calar o mundo por fora melhora o mundo aqui dentro. Um estudo feito na Finlândia descobriu que até mesmo 2 minutinhos de silêncio geram impacto positivo no sistema nervoso. E você aí, achando que precisava ouvir mais um podcast para se sentir produtivo. Às vezes, tudo o que você precisa é calar tudo e deixar a alma respirar. Então começa simples, uma caminhada sem fone, um café da manhã sem rolar o feed, uns minutos no fim do dia com tudo desligado. No início pode parecer estranho, até desconfortável, mas com o tempo vira um refúgio, um lugar interno só seu, um espaço onde você não precisa fingir nada, nem agradar ninguém. É só você com você mesmo. E nesse encontro silencioso, nasce uma força que barulho nenhum consegue construir. Uma paz que não depende do externo, um centro de gravidade que te mantém firme, mesmo quando o mundo gira rápido demais. Os estoicos usavam o silêncio como uma ferramenta de poder, e é isso que ele é, poder. Não é passividade, é estratégia, é pausa para pensar, para sentir, para ser, e quanto mais você pratica, mais percebe que o silêncio não é vazio. Ele é cheio de respostas, cheio de presença, cheio de você. Então, não fuja dele, abrace, porque às vezes, o que você está buscando em 1000 vozes, só vai encontrar quando tudo se calar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você realmente se conhece? E não vale responder com seu nome, profissão ou suas preferências de comida. Isso qualquer colega de trabalho também sabe. A pergunta é mais profunda. Você sabe o que te move, o que te trava, o que te emociona quando ninguém está olhando? Porque a maioria das pessoas vive uma vida inteira sem nunca ter parado para investigar o próprio mundo interno. E aí, vivem como folhas ao vento, sendo levadas pelas escolhas dos outros, pelas modas do momento, pelas vozes de fora que são mais altas que a própria. Se conhecer é como acender a luz num quarto onde você viveu por anos no escuro. No começo, você até se assusta. Tem bagunça, tem poeira, tem coisas que você nem sabia que estavam ali. Mas também tem beleza, tem verdades que estavam escondidas, tem força que você achava que não tinha.
A gente se engana achando que se conhecer é só coisa de terapeuta, mas na verdade é uma necessidade básica, como comer e dormir, porque se você não sabe quem é, qualquer caminho serve, e isso é perigoso. Para ilustrar isso, deixa eu te contar sobre Joana. Ela tinha uma vida que aos olhos dos outros era perfeita. Bom emprego, casa própria, amizades de longa data, fotos sorridentes nas redes sociais. Mas toda noite ao deitar, o coração pesava. Era como se algo estivesse fora do lugar, mesmo que tudo parecesse no lugar. Um dia, cansada desse desconforto invisível, ela desligou o celular, pegou um caderno velho e escreveu: "Quem sou eu de verdade?" A resposta não veio de cara, mas a pergunta ficou ecoando. Nas semanas seguintes, Joana começou a escrever todos os dias, coisas simples, o que sentiu, o que desejava, o que queria deixar para trás. E foi aí que começou a se ver de verdade. Descobriu que odiava o trabalho que tinha, que mantinha amizades por medo de estar sozinha, que fazia escolhas baseadas no que os outros esperavam. Foi difícil, claro. Como encarar a própria verdade e não se assustar? Mas, ao mesmo tempo, foi libertador. Porque pela primeira vez, ela parou de viver no automático. Os estoicos sempre falaram da importância do autoconhecimento. Epicteto dizia: "Conhece-te a ti mesmo e saberás como escapar dos ventos do destino." Isso significa que quando você se entende, não é qualquer opinião que te abala, nem qualquer elogio que te ilude. Você para de viver em função das reações externas e começa a caminhar de acordo com sua própria bússola. E olha, isso muda tudo. As decisões ficam mais claras, os caminhos mais firmes, as relações mais sinceras. Porque quando você sabe quem é, fica mais fácil saber o que quer e o que não quer. Para começar esse processo, não precisa de mágica. Precisa de presença, de momentos a sós, sem distração, de coragem para fazer perguntas incômodas. O que eu estou sentindo de verdade? Isso é meu desejo ou um desejo que colocaram em mim? E vai anotando, vai se escutando, vai se permitindo errar nas respostas também. Porque o autoconhecimento não vem de uma pancada só. Ele é construído aos poucos, como quem limpa um espelho embaçado, e aos poucos vai se reconhecendo no reflexo. Você já percebeu como tem gente que passa a vida toda seguindo um roteiro que nunca escreveu? Vai da escola para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para o final de semana, sempre no automático. E quando alguém pergunta: "Você está feliz?", a pessoa engasga, porque nunca parou para pensar nisso de verdade. E é aí que mora o perigo: viver no piloto automático. Quando você não se conhece, qualquer roteiro serve. Mas quando começa a se enxergar de verdade, percebe que tem muita coisa que já não faz mais sentido. Clara, por exemplo, era uma dessas pessoas. Seguia uma rotina impecável. Era pontual, educada, produtiva. Tinha uma vida que no papel parecia redondinha. Mas à noite, quando a casa se calava, ela sentia um vazio que não sabia explicar. Não era solidão, era desconexão. Um dia, sem saber exatamente por quê, decidiu não ligar a TV. Pegou uma folha em branco e escreveu: "O que eu estou fazendo com a minha vida?" Foi o começo de tudo. Ali, naquele momento simples, nasceu uma revolução. Com o tempo, Clara percebeu que estava vivendo um personagem. Trabalhava numa área que não gostava, se rodeava de pessoas que não admirava e fazia planos que nunca foram seus. E quando começou a mudar, o medo bateu forte. Porque mudar assusta, mas continuar do jeito que tá machuca. Então ela começou a se libertar um passo por vez. Mudou de emprego, afastou relações que só sugavam. Começou a pintar, coisa que amava na infância e tinha esquecido. Aos poucos, foi reconstruindo uma vida com mais verdade. E é exatamente isso que o estoicismo propõe: viver de forma coerente com sua essência. Marco Aurélio ensinava que devemos viver segundo a nossa natureza, e não segundo os moldes dos outros. Isso não quer dizer que você precisa abandonar tudo da noite para o dia, mas sim que deve começar a ajustar o leme, porque às vezes um pequeno desvio agora evita um naufrágio lá na frente, e quando você começa a viver de acordo com quem realmente é, a vida ganha cor, mesmo que seja mais simples, mesmo que não pareça impressionar ninguém. A jornada de se conhecer é silenciosa, solitária e muitas vezes desconfortável. Mas também é linda. É como explorar um lugar desconhecido, onde a cada passo você descobre algo novo.
Às vezes vai encontrar coisas que te orgulham. Outras vezes vai topar com feridas que você achava que já tinha esquecido. Mas tudo isso faz parte. O importante é continuar caminhando, continuar olhando para dentro, porque é lá e só lá que você vai encontrar aquilo que o mundo nunca vai conseguir te dar: clareza. Então não se apresse, não se cobre, vá devagar. Separe um tempo do seu dia para você, nem que seja 5 minutos em silêncio, nem que seja uma pergunta difícil anotada num papel, porque no fim das contas ninguém pode viver sua vida por você, e ninguém pode te salvar de viver uma vida que não é sua. Só você pode fazer isso, e a chave para isso se chama autoconhecimento. Um passo de cada vez, um mergulho por dia, até que de repente você se encontra. Agora pensa comigo. Quando foi a última vez que você escreveu algo só para você? Nada de mensagem no WhatsApp, nem legenda para rede social. Eu tô falando de pegar uma folha, uma caneta e colocar ali o que está no peito, sem filtro, sem medo, sem plateia. Escrever é como abrir uma janela dentro de si mesmo. E às vezes, tudo o que você precisa é isso: uma folha em branco, um pouco de coragem e disposição para encarar o que realmente sente. Porque, olha, o que você não coloca para fora te corrói por dentro. Tem gente que acha que escrever é só coisa de quem é bom com palavras. Besteira. Escrever não é sobre saber bonito, é sobre se ouvir. É um espelho, e nem sempre o que a gente vê ali é fácil de encarar, mas é real, e é esse real que liberta. Quando você escreve o que sente, o que pensa, o que deseja ou teme, você dá forma para aquilo que estava embaralhado na sua cabeça. E aí as coisas começam a se organizar. Aos poucos o caos vira caminho. Lembra do imperador Marco Aurélio? Pois é, mesmo sendo quem era, ele escrevia todos os dias. Não para os outros lerem, mas para ele mesmo. Seus textos eram como conversas íntimas com a própria alma. Ele fazia isso para lembrar o que importava, para não se perder no meio das pressões, para manter a mente firme. E olha que ele tinha 1000 motivos para se distrair, para viver no automático. Mas não, ele parava, ele escrevia, ele se alinhava. E você pode fazer o mesmo, sem precisar de coroa na cabeça. Tem um estudo da USP coordenado pelo Dr. João Silva que mostrou uma coisa incrível. Escrever sobre seus sentimentos não só alivia a mente, mas também melhora a saúde física, reduz estresse, melhora a memória e até fortalece o sistema imunológico. Parece simples demais, né? Mas às vezes, o simples é o que mais funciona. Um caderno pode ser mais eficaz que muita conversa vazia. Uma folha rabiscada pode acalmar mais do que 1000 distrações. E tudo começa com uma escolha: parar e se escutar. Você não precisa seguir um modelo. Escreve do seu jeito. Pode ser desabafo, pode ser pergunta, pode ser só palavras soltas. Não importa. O que vale é ser sincero, é deixar a alma falar. Às vezes, no meio de uma frase bagunçada, vem uma clareza absurda. Você lê o que escreveu e pensa: caramba, era isso que eu precisava ver. E ninguém precisa ler. Aquilo é seu. É como cavar um túnel secreto para dentro de você. Um lugar seguro, só seu, onde você pode ser inteiro sem medo. E quanto mais você escreve, mais percebe que não depende de ninguém para se entender. Não precisa de conselhos prontos, de gurus milagrosos, de respostas externas, porque no fim, você começa a perceber que já tinha tudo o que precisava, só não tinha parado para ouvir. A escrita vira esse encontro, esse abraço interno, essa reconexão com quem você sempre foi, antes do barulho, antes das cobranças, antes das máscaras. E quando você descobre esse lugar, amigo, nada lá fora te abala mais. Tem uma força gigantesca em escrever, sem a intenção de impressionar ninguém. Quando você senta e deixa as palavras fluírem, sem se preocupar com gramática, com estilo ou com a opinião dos outros, você se dá liberdade. Liberdade para errar, para sentir, para ser. E nesse espaço sem julgamentos, a verdade aparece. Às vezes vem como um sussurro, outras vezes como um grito preso há anos. Mas vem, e quando vem, ela te vira do avesso, no bom sentido. Imagine só, você sozinho com um papel na frente e um turbilhão dentro. A cada frase um nó se desfaz, um peso se solta, uma parte sua se entende. É como abrir janelas em um quarto escuro que você nem lembrava que existia. O ar entra,
a luz entra e você começa a respirar diferente. E mesmo que doa um pouco no início, essa dor é de cura, porque toda verdade tem um corte leve, mas tem também um remédio escondido. Você pode escrever sobre o seu dia, sobre o que sente, sobre o que tem medo de dizer em voz alta. Pode escrever uma carta para alguém que nunca vai ler. Pode conversar com o seu eu do passado ou com o seu eu do futuro. Pode até escrever como se estivesse falando com um amigo imaginário. O importante é soltar, descarregar o que te pesa e deixar ali no papel aquilo que você não quer mais carregar nas costas. E olha que curioso, quanto mais você escreve, mais começa a se ouvir fora da escrita também. Suas decisões ficam mais conscientes, suas palavras mais precisas, seus sentimentos mais claros. É como se a escrita treinasse sua mente para enxergar melhor o que antes era só neblina. E essa clareza te dá poder, poder de escolha, poder de pausa, poder de não reagir no impulso. Os estoicos chamariam isso de autocontrole, e ele começa, muitas vezes, com uma simples frase sincera num papel. A gente cresceu achando que precisa da permissão dos outros para expressar o que sente, mas não precisa. A escrita é uma porta que só você pode abrir, e não tem chave mestra. Cada um encontra o seu jeito. Pode ser um caderno escondido na gaveta, um arquivo de notas no celular ou até aquele pedaço de papel esquecido na bolsa. O lugar pouco importa. O que importa é o compromisso com você mesmo. É o ritual de se visitar por dentro, com caneta e coragem. Então, se você sente que está perdido, que a cabeça está cheia, que o coração está apertado, escreve. Não espera o momento ideal. Não espera se sentir inspirado, porque às vezes a inspiração vem justamente depois da primeira palavra, e o que parecia confuso começa a se organizar. A escrita te mostra que mesmo nos dias mais sombrios existe uma luz, e que essa luz mora aí dentro, esperando só uma folha em branco para aparecer. A verdade é que tem uma parte sua que está gritando por atenção faz tempo, mas no meio da correria, das obrigações, do barulho da vida, você foi empurrando para depois, e esse depois foi virando nunca. Só que o corpo sente, a mente pesa e o coração aperta, porque viver desconectado de si mesmo é como andar num labirinto sem saída. Por isso, quando você senta e escreve, não está só colocando palavras num papel, está resgatando uma parte esquecida de você. Tem gente que diz, mas eu não sei escrever. E eu sempre respondo, você sabe sentir? Então pronto. Já tem tudo o que precisa. A escrita que cura não é a bonita, é a honesta. Às vezes ela vem cheia de garranchos, às vezes com erros, com frases incompletas. E tudo bem, porque não é para ninguém ler, é para você se entender. É como se fosse um mapa desenhado à mão, mostrando os caminhos do seu próprio mundo interior. E nesse mundo aí dentro, tem coisa que você só vai encontrar quando tiver coragem de encarar o silêncio. O silêncio não como ausência de som, mas como espaço para ouvir o que importa. Os estoicos sempre falavam disso. Epicteto dizia que o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas. E essa opinião, muitas vezes, só aparece quando você para e reflete. E escrever é refletir com as mãos. É dar forma ao que era só sensação. Não é à toa que tantos sábios escreviam diariamente. Não era vaidade, era necessidade. Era um jeito de esvaziar o que estava pesado, de organizar o que estava bagunçado, de reafirmar o que realmente importava. Hoje a gente tem 1000 formas de se distrair, mas poucas formas de se ouvir. A escrita é uma delas, e talvez seja a mais simples, a mais barata e a mais poderosa, porque com ela você não só se escuta, você se encontra. E se você acha que não tem nada para escrever, começa assim. Hoje eu acordei sentindo e completa. Ou, o que eu preciso escutar de mim hoje é... E vai. As palavras vêm, mesmo devagar, mesmo travadas. E no meio dessa confusão inicial, uma frase pode te surpreender. Pode abrir uma janela, pode mudar o seu dia e talvez, quem sabe, mudar sua vida. É desse jeito simples e profundo que a escrita age, quase como uma conversa com sua parte mais sincera. Então faz esse teste, se compromete por alguns dias, 5 minutos, uma página, um parágrafo, não importa. O que importa é o gesto, é a intenção, é você dizendo para si mesmo, eu mereço me ouvir, porque merece mesmo.
E pode ter certeza, quanto mais você se ouvir, menos vai precisar que os outros te digam quem você é, porque vai ficar claro, vai ficar forte, vai ficar leve, como deve ser. Tem gente que passa a vida inteira esperando que alguém diga, você é suficiente. Mas deixa eu te contar uma coisa que pode mudar o jeito como você enxerga tudo. Ninguém pode te dar isso. Só você. Só você pode olhar para si e afirmar com firmeza e sem vergonha que já é bom o bastante. E isso não é arrogância, é liberdade. Liberdade de não se medir por padrões inalcançáveis. Liberdade de não viver buscando o reflexo do outro para se reconhecer. A sociedade ensinou que você precisa ser mais bonito, mais rico, mais produtivo, mais sociável. Mas ninguém diz até onde é esse mais. E aí você corre e nunca chega, porque essa corrida não tem linha de chegada. É como tentar encher um balde furado. Sempre parece que falta algo. E isso cansa, isso adoece. Isso te afasta da coisa mais preciosa que existe. A paz de ser quem você é, do jeito que é, no tempo que é. Quantas vezes você já se pegou se comparando, viu alguém sorrindo numa rede social e pensou que sua vida estava atrasada? É como olhar o jardim do vizinho sem saber que por trás da cerca tem lama e rachadura. A comparação é uma armadilha silenciosa. E quanto mais você cai nela, mais se afasta da sua verdade. Porque ninguém mostra a dor no feed, ninguém posta o vazio. Todo mundo veste máscaras, e você, acreditando nelas, vai criando expectativas irreais. É por isso que os estoicos insistiam tanto na ideia de olhar para dentro. Epicteto dizia, pare de procurar lá fora o que só pode ser encontrado dentro de você. E isso inclui o seu valor, sua identidade, sua força. Quando você entende que não precisa de permissão para se valorizar, começa a se libertar. Aos poucos, você troca o ser aceito pelo me aceitar. Troca o ser visto pelo me enxergar. E aí tudo muda, porque a luz que vem de dentro ilumina de verdade. É claro que não é fácil. A gente foi treinado a se medir pelo outro. Desde criança, a gente ouve. Fulano é mais comportado. Ciclano tira notas melhores. Beltrano é mais sociável. E cresce acreditando que é preciso vencer uma corrida que nunca escolheu. Mas chega uma hora em que você pode parar, respirar e escolher outro caminho, o seu caminho. E nesse caminho, a única comparação que faz sentido é com quem você era ontem. Só isso. Então hoje, agora, nesse instante, se diga o que você mais precisava ouvir lá atrás. Eu sou suficiente. E mesmo que a voz saia baixa, trêmula ou cheia de dúvida, diga, porque repetir isso, dia após dia, vai plantando uma semente, e essa semente vira raiz. E essa raiz te ancora, te sustenta, te mantém de pé mesmo quando o mundo tentar te dobrar. Você não precisa ser mais. Você só precisa lembrar que já é. Pensa comigo. Quantas vezes você acreditou que só seria feliz depois de mudar alguma coisa em si mesmo? Quando eu emagrecer, quando eu for promovido, quando eu tiver alguém ao meu lado. É sempre um quando, né? Mas e se eu te dissesse que você não precisa esperar mais nada para se sentir bem consigo mesmo? Que a aceitação começa agora, do jeito que você tá, com todas as suas imperfeições, tropeços e cicatrizes, porque é exatamente aí que mora a beleza real. Não é fácil quebrar essa ideia de que só seremos dignos depois de consertar alguma parte da nossa vida. Mas quem foi que disse que você está quebrado? Essa é a grande ilusão. A indústria do sucesso vende essa imagem de que você é um projeto em reforma eterna. E o problema é que quando você acredita nisso, começa a viver em dívida consigo mesmo. Nunca se sente pronto, nunca se sente o bastante. Sempre falta alguma coisa. E viver assim é como tentar correr com uma âncora presa no pé. Epicteto já nos alertava. Se você baseia seu valor na opinião dos outros, vai viver escravizado. E não dá para ser livre carregando a prisão no peito. A liberdade verdadeira é aquela que nasce quando você para de se julgar com os olhos do mundo. É quando você se olha no espelho e, em vez de buscar defeitos, encontra a humanidade. Reconhece esforço, vê história e entende que tudo o que você passou até agora te trouxe até aqui, com força, com resiliência, com verdade. E olha só, até os que parecem ter tudo por trás das cortinas enfrentam batalhas parecidas,
aquela influenciadora com milhões de seguidores, aquele empresário que nunca erra em público, até mesmo aquele amigo que vive sorrindo. Todos eles, em algum momento, já se sentiram insuficientes. Porque não importa o cenário. A batalha é silenciosa, interna, íntima, e cada um tem a sua. Então não se iluda com vitrines, nem se compare com fachadas. Você é único, e sua estrada também é. Se olhar com mais compaixão é um treino. No começo parece estranho. Você até duvida, mas vai insistindo. Vai se lembrando das vezes que superou coisas que pareciam impossíveis. Vai resgatando os momentos em que ninguém te aplaudiu, mas você seguiu mesmo assim. Vai valorizando aquilo que ninguém vê, mas que você carrega com orgulho. Sua força em silêncio, sua coragem nas entrelinhas, sua vontade de continuar mesmo quando tudo parece dizer para parar. Marco Aurélio dizia que a alma fica em paz quando para de se importar com o que não controla. E quer saber? A opinião dos outros, o padrão imposto, o olhar crítico, nada disso está no seu controle. Mas o que você escolhe pensar sobre si mesmo, tá. E é aí que mora seu poder. Então, da próxima vez que a dúvida bater, lembra de uma coisa simples. Você já é. E isso basta. De verdade. Não precisa ser diferente. Só precisa se enxergar com menos exigência e mais verdade. Agora me escuta com calma. Você não precisa fazer barulho para ser ouvido, nem viver se explicando para ser respeitado. Existe uma força silenciosa que, quando bem cultivada, fala mais alto que qualquer grito. E essa força vem de dentro. Vem da certeza tranquila de quem sabe quem é, sem precisar provar nada para ninguém. Vem da firmeza de quem já entendeu que sua presença, mesmo discreta, tem valor. E que não é no excesso que mora o impacto. É na verdade. Muita gente acha que precisa ser expansiva, influente, popular, falante. Como se o valor de alguém estivesse na quantidade de aplausos que recebe. Mas quanto mais você tenta agradar todos, mais se perde. Porque cada pessoa vai ter uma expectativa, uma opinião, uma exigência. E viver para cumprir isso é um caminho sem fim. É como correr numa esteira. Você cansa, mas não sai do lugar. A liberdade começa quando você para de correr atrás dos olhares e começa a olhar para dentro. Tem um exemplo que gosto de usar. Pensa no farol em alto mar. Ele não grita, não se move, não corre de um lado para o outro tentando chamar atenção. Ele apenas brilha, firme, constante, silencioso. E mesmo assim, guia navios, salva vidas, orienta caminhos. Você também pode ser assim, um ponto de luz estável no meio do caos. E isso só é possível quando você entende que não precisa da validação de ninguém para existir com dignidade. Os estoicos entendiam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é ser diferente do que te fizeram. E olha, em tempos de comparação e competição, ser você mesmo é um ato de coragem. É como remar contra a correnteza. Mas quem rema contra o fluxo externo, descobre a fonte interna. Aquela que não seca quando as curtidas somem, quando os convites acabam, quando o silêncio aparece. E ali, naquele lugar só seu, nasce uma paz que não tem preço. Se você ainda sente que precisa da presença de alguém para se sentir completo, tudo bem. Isso é parte do processo. Mas comece aos poucos a mudar essa narrativa. Troque o "eu preciso de alguém" por "eu gosto da minha companhia". E se hoje isso parecer mentira, tudo bem também. Continue dizendo, continue se tratando com carinho, mesmo que a mente ainda duvide, porque palavras viram crenças, e crenças moldam sentimentos, e sentimentos constroem o mundo que você habita por dentro. Pensa na solidão não como ausência, mas como presença plena de si, como aquele momento raro em que você se escuta sem interferência, sem ruído, sem filtro. É ali que você percebe que estar só não é estar vazio, é estar inteiro. E quanto mais inteiro você estiver consigo, mais leve vai se tornar sua vida. Porque não vai mais depender do outro para se sentir completo. Vai gostar de estar junto, mas não vai precisar. Vai compartilhar, mas não vai se apagar. Vai amar, mas sem se abandonar. É nesse ponto da jornada que muita gente tropeça. Confunde independência com isolamento, autonomia com frieza, autossuficiência com indiferença. Mas a verdade é que aprender a estar bem sozinho não é se fechar para o mundo, é se abrir para si mesmo.
É descobrir que o silêncio pode ser tão nutritivo quanto uma boa conversa, que o tempo a sós pode ser tão valioso quanto a companhia mais querida, que você pode ser inteiro antes de se juntar a alguém. E que, na verdade, é só sendo inteiro que você tem algo real a oferecer. Não é sobre virar eremita nem se trancar numa bolha. É sobre saber que, mesmo quando o mundo lá fora estiver confuso, você tem onde repousar, dentro de si. É sobre entender que a sua paz não pode estar sempre nas mãos de terceiros, porque se estiver, basta uma palavra atravessada, um olhar torto, um sumiço repentino, e pronto. Seu chão some, sua estrutura desaba. Por isso, construir esse alicerce interno é tão urgente. É o tipo de obra que ninguém vê, mas todo mundo sente. Você já reparou como a maioria das pessoas vive reagindo a uma mensagem que não chegou, a um convite que não veio, a um elogio que não apareceu? Vivem como fantoches das emoções alheias. Isso não é viver, é sobreviver no campo minado da expectativa. E os estoicos sabiam disso. Por isso falavam tanto sobre serenidade, sobre não se abalar com o que não depende de nós. Epicteto dizia que a chave da tranquilidade está em separar o que está sob nosso controle do que não está. E o que está? Nosso julgamento, nossa resposta, nosso foco. Quando você começa a aplicar isso, algo mágico acontece. Você deixa de se perder nos outros, começa a guardar energia, começa a escolher melhor as batalhas, começa a viver com mais propósito, e aí até as relações mudam, porque você já não entra nelas esperando ser salvo, entra inteiro. E quando dois inteiros se encontram, nasce um vínculo de verdade, sem carência, sem cobrança, sem jogo, só presença, só verdade, só leveza. É importante entender que essa caminhada é individual. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai colocar sua paz no colo. Ela é construída passo a passo, erro após erro, tentativa após tentativa. E cada avanço, por menor que pareça, é uma vitória. Cada vez que você escolhe ficar em paz, em vez de reagir no impulso, você se fortalece. Cada vez que escolhe o silêncio em vez da gritaria interna, você cresce. Cada vez que respira fundo em vez de buscar aprovação, você floresce. Então, se hoje tudo parece turvo, se a solidão está pesando, se a dúvida te visita, lembra disso. Você não está perdido. Está no caminho. Às vezes, é no trecho mais silencioso da estrada que a gente mais aprende. E o que você aprende aí, ninguém tira, ninguém desfaz, ninguém substitui. Porque o que nasce do encontro com você mesmo é seu para sempre. Tem uma coisa que quase ninguém fala, mas que é essencial. A vida não se resume às pessoas que te cercam, mas às paixões que te movem. Quando você se conecta com aquilo que te desperta por dentro, tudo muda. A rotina ganha cor, o tempo passa diferente, a alma respira. Agora, quando você vive apenas reagindo ao que esperam de você, cumprindo tarefas, seguindo obrigações, apagando incêndios, vai se tornando alguém apagado por dentro, mesmo que pareça aceso por fora. Já reparou como a maioria vive cansada? Não é só o corpo que cansa, é o espírito. É aquele cansaço que não passa com sono nem com férias. É falta de sentido, falta de propósito. E não precisa ser nada grandioso. Às vezes, o que te conecta com a vida é simples. Cozinhar sem pressa, tocar um instrumento, plantar algo, escrever, caminhar em silêncio. O problema é que a gente vai deixando essas coisas para depois. E esse depois nunca chega. E a vida vai ficando sem alma. Os estoicos não falavam de paixões como exagero, mas como vocações internas, como aquilo que nos aproxima da nossa natureza verdadeira. Marco Aurélio dizia: faça o que você nasceu para fazer. Ame isso, faça bem feito. E isso vale para qualquer atividade que te faça esquecer do relógio, que faça teu peito vibrar, que te devolva para si mesmo. Não importa se o mundo acha que isso é útil, rentável ou popular. Se te alimenta por dentro, então vale. E muito. A vida é curta demais para ser só obrigação. Se você passa dias e mais dias apenas sobrevivendo, vai chegar uma hora em que o corpo segue, mas a alma desiste. E ninguém merece viver assim. Por isso, comece a resgatar suas pequenas alegrias, coisas que você amava fazer e deixou para trás, coisas que nem lembra mais que gostava. Lembra daquela atividade que fazia seus olhos brilharem?
Ela ainda está aí, esperando ser redescoberta, e talvez seja nela que more a sua verdadeira força. Imagina sua vida como uma fogueira. Se você só coloca lenha molhada, que são as tarefas vazias, os compromissos sem alma, as cobranças externas, ela mal acende. Mas quando você joga ali uma lenha seca, aquela que vem das suas paixões, das suas verdades, o fogo pega e ilumina tudo, aquece, atrai, dá vida. É isso que falta em muita gente, uma fogueira acesa por dentro. E para isso, é preciso parar de viver só para fora e começar a ouvir mais o que queima aí dentro. Então faça esse acordo consigo mesmo. Separar um tempo, mesmo que pequeno, para alimentar o que te move. Pode ser de madrugada, pode ser no intervalo do almoço, pode ser aos domingos. O momento ideal é o que você escolhe viver com presença. Porque, quando você dá espaço para o que ama, tudo em volta se organiza. As tensões diminuem, a ansiedade cede, a mente clareia, porque agora você não está só existindo, está vivendo com alma. Sabe aquela sensação de acordar e já sentir o dia pesado antes mesmo de começar? Como se cada movimento fosse uma obrigação e cada tarefa uma corda puxando para o fundo. Isso acontece quando a gente vive desconectado daquilo que dá sentido. Quando você não alimenta o que ama, sua vida vai ficando cinza, sem brilho, sem voz. E o mais perigoso é que a gente se acostuma com o vazio, com o automático, com o morno, e passa a achar que isso é normal. Mas a alma, mesmo calada, dá sinais. Um incômodo aqui, uma tristeza sem nome ali, um cansaço que não tem explicação. É o corpo tentando avisar que você está longe de si. E aí entra o ponto. Não é preciso mudar tudo de uma vez, largar emprego, fugir para outro país. Nada disso. Basta começar pequeno. Um momento no dia só seu. Um tempo dedicado a algo que te faz sorrir de dentro para fora. Esse pequeno gesto repetido muda o rumo inteiro da vida. Os estoicos, com toda a sua firmeza, também falavam de alegria. Não da euforia passageira, mas daquela satisfação serena que vem de viver alinhado com o que você valoriza. Sêneca dizia que a verdadeira felicidade está em querer o que já se tem. Isso não é conformismo, é presença. É reconhecer que, mesmo sem tudo estar resolvido, você pode encontrar beleza no que já é. E isso começa quando você redescobre aquilo que te acende, aquilo que não depende de ninguém, além de você. Agora pensa na sua rotina como uma mochila. Se você só enche ela de compromissos que te esvaziam, uma hora ela rasga. Mas se começa a colocar ali também aquilo que te preenche, ainda que seja pouco, o peso se distribui. A caminhada fica mais leve. O dia começa a ter cor de novo. A vida ganha gosto. Porque agora tem sentido. Porque agora tem verdade. E viver com verdade é viver com potência. Claro que vai ter quem diga que isso é bobagem, que o mundo real não permite esse tipo de escolha. Mas deixa eu te lembrar, o mundo real quem constrói é você, dentro dos seus limites, das suas possibilidades, das suas escolhas. E se você não escolhe por si, alguém vai escolher por você. E quase sempre vai escolher o que é mais conveniente, não o que te faz bem. Então sim, vale a pena parar, respirar e perguntar, o que me move? E quando a resposta vier, mesmo que sussurrada, ouça. Pode ser que no começo você sinta culpa por estar cuidando de si, por não estar sendo produtivo, mas essa culpa é sinal de que você está reaprendendo, está saindo de um padrão antigo. E todo novo hábito passa por desconforto, mas não desista, porque do outro lado dessa culpa está a liberdade de ser quem você é, de viver o que te faz sentido, de construir uma vida com presença. Isso, meu amigo, não tem preço. Isso é viver de verdade. Agora me escuta de coração aberto. Você não precisa de ninguém para brilhar. Sua luz não depende de palco, de plateia, nem de aprovação. Durante muito tempo, talvez você tenha vivido esperando que alguém dissesse: você está indo bem, você é importante, você merece. Mas e se eu te dissesse que esse reconhecimento mais profundo, aquele que realmente transforma, precisa vir de você, só de você? Porque quando você reconhece o próprio valor, ninguém mais pode te apagar. Quantas vezes você se silenciou só para manter a harmonia? Quantas vezes engoliu a própria vontade para caber no espaço dos outros?
Essa tentativa constante de agradar todo mundo é como apagar a própria chama para não incomodar com a luz. Mas a verdade é que o mundo não precisa de mais gente invisível. Precisa de pessoas que tenham coragem de ser inteiras. E essa inteireza começa quando você para de buscar permissão para existir. É claro que dói não ser reconhecido. É difícil fazer algo com amor e dedicação e ver que ninguém nota. Mas isso não pode definir sua trajetória. O valor do que você faz não está no número de curtidas, nem no elogio alheio. Está na intenção, está na entrega, está na verdade que você coloca em cada gesto. E quando isso vem de dentro, quando você faz por você, não por aplauso, tudo muda, porque a satisfação não vem de fora, vem do simples ato de se manter fiel a quem você é. Marco Aurélio dizia que não adianta discutir sobre o que é ser uma boa pessoa. Seja uma. E isso vale para tudo. Não adianta debater o que é autenticidade. Viva com autenticidade. Não adianta esperar que os outros vejam seu esforço. Reconheça seu próprio esforço. É uma mudança de foco. Você para de estender a mão para fora em busca de aprovação e passa a colocar a mão no peito e dizer: isso aqui é suficiente. Mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém perceba, você percebe. E isso basta. Epicteto também deixou claro que a verdadeira grandeza vem do caráter, não da aceitação. E vamos ser sinceros, tem muita gente que é aplaudida por ser conveniente e não por ser verdadeira. E isso não dura. A máscara sempre cai, mas quem caminha com verdade constrói base firme. Pode até demorar para ser reconhecido, pode até andar por um tempo em silêncio, mas um dia a luz que vem de dentro encontra eco. E quando encontra, é forte, é duradoura, é legítima. Então, se você sente que está sempre esperando alguém te dizer que é bom o suficiente, dá esse passo hoje. Diz isso para si mesmo, mesmo com dúvida, mesmo com medo, mesmo com voz trêmula. Diga, porque cada vez que você afirma seu valor, você fortalece a base. E uma base firme sustenta qualquer construção, por mais alta que seja. Você não precisa ser perfeito para merecer respeito. Não precisa ser brilhante para ter brilho. Basta ser inteiro. E inteiro você já é. Agora respira fundo e pensa. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo do que iam pensar? Quantas vezes você engoliu um sonho porque alguém riu dele? Isso acontece o tempo todo. A gente se poda antes de florescer, se esconde antes de se mostrar, e vive pela metade com medo de ser inteiro. Mas chega uma hora, e talvez essa hora seja agora, em que você precisa fazer as pazes com quem você é, com sua história, com seus desejos, com seu jeito de existir no mundo. É nesse momento que você começa a recuperar o próprio poder. E olha, ele não vem com barulho, não vem com fogos, vem num silêncio firme, numa postura mais ereta, numa decisão mais consciente. Vem na escolha de ser verdadeiro, mesmo quando todo mundo finge. Vem na coragem de não se encaixar. Vem no não que você diz sem se sentir culpado. E, principalmente, vem na maneira como você se trata quando ninguém mais está olhando. Os estoicos sempre falaram da importância da integridade. Viver alinhado com seus princípios, mesmo na ausência de plateia. Sêneca dizia que o maior triunfo é a vitória sobre si mesmo. E essa batalha acontece nos bastidores. Quando você escolhe não responder uma provocação, quando decide não se comparar, quando se perdoa em vez de se punir. Cada uma dessas escolhas é um tijolo na construção da sua liberdade interior. A ciência moderna também reforça isso. Pesquisas em psicologia mostram que a autovalidação, ou seja, reconhecer internamente o próprio valor, é um dos fatores mais importantes para uma saúde mental estável. Pessoas que praticam esse tipo de aceitação vivem menos ansiosas, mais focadas e com maior clareza nas decisões. E o mais bonito é que essa força está disponível para todo mundo. Não é privilégio de iluminado, nem dom de gente especial. É prática, é hábito, é escolha. Então começa agora. Escreve uma lista das coisas que você já conquistou. Lembra dos momentos em que foi forte, mesmo sem reconhecimento. Revê as vezes em que continuou, mesmo sem apoio, e se reconheça por isso. Porque se você não reconhecer, quem vai? Você é seu próprio espelho. E o reflexo que vê começa com o olhar que lança sobre si mesmo. Quanto mais gentil, mais verdadeiro. Quanto mais justo, mais firme. E quanto mais firme,
mais inabalável. Você não precisa esperar por um futuro ideal para se sentir bem com quem é hoje, porque a paz não vem depois. Ela começa agora, com a decisão de se aceitar, de se respeitar, de se valorizar, mesmo em dias difíceis, mesmo quando tudo parecer escuro, porque às vezes é no escuro que a nossa luz interna brilha mais forte. E essa luz, meu amigo, não depende de ninguém. É sua. Sempre foi. Agora pensa comigo. O mundo já tenta te moldar o tempo todo. Então por que você continuaria tentando caber em moldes que nem foram feitos por você? A cada nova tentativa de agradar, você vai se afastando um pouco mais de quem é de verdade. Vai virando um retrato que parece bonito de longe, mas que não transmite nada por dentro. Só que chega uma hora que o vazio grita. E aí, ou você escuta, ou segue repetindo a mesma história de sempre, aquela que não é sua. Existe uma liberdade silenciosa em se olhar com honestidade, em perceber que não precisa seguir as regras invisíveis que te ensinaram, que você pode escrever sua própria vida com a sua letra, no seu ritmo, no seu tom, mas isso só acontece quando você para de tentar se encaixar, porque a verdade é que você não nasceu para caber, nasceu para expandir, para ocupar o espaço que é seu, e quando faz isso, começa a sentir o gosto da liberdade real, aquela que começa por dentro. Marco Aurélio escrevia em seu diário para lembrar quem ele era no meio do caos. Ele não escrevia para ser lido, escrevia para não se perder, para se manter firme enquanto o mundo tentava puxar em todas as direções. E olha que ele era imperador, tinha todos os olhos sobre ele. Mesmo assim, escolhia voltar para si em silêncio. Isso mostra que não importa sua posição ou seu papel social. A batalha por manter a essência é de todo ser humano e é vencida dentro, não fora. Quando você começa a se tratar como alguém valioso, tudo muda. Você para de aceitar migalhas, para de mendigar atenção, para de depender de aprovação para se sentir digno. Isso não quer dizer que você vai se tornar arrogante ou fechado. Pelo contrário, quem se reconhece respeita o outro com mais facilidade, porque já não entra em disputa, já não precisa provar nada, vive em paz, e essa paz é uma força tão grande que, sem dizer uma palavra, ela se espalha. Epicteto dizia que, para ser livre, é preciso abrir mão do que não nos pertence. E o que não te pertence? A opinião do outro, a imagem idealizada que esperam de você, as cobranças que te esmagam, os padrões que não combinam com a sua alma. Abre mão disso, solta, deixa ir. E aí sim, você vai sentir o que é andar leve, o que é respirar fundo sem o peso do mundo nas costas, o que é viver com a certeza de que, só por ser quem é, você já é suficiente. Então, a partir de agora, escolha se aproximar de você. Em vez de correr atrás de validação, corra atrás de presença. Em vez de se preocupar com o que vão dizer, se preocupe com o que você mesmo diria, se pudesse se escutar com carinho. A vida não é sobre ser perfeito, é sobre ser inteiro. E ser inteiro é viver com verdade, mesmo quando isso significar nadar contra a corrente. Se você chegou até aqui, provavelmente já sentiu que alguma parte sua começou a se reorganizar. Às vezes não é algo explícito, não é uma virada de chave gritante, mas uma semente de consciência, de força interior, de clareza, e esse é o começo mais importante de todos, aquele que acontece sem que ninguém perceba, mas que muda tudo lá na frente. Porque quando a mente se aquieta e o coração escuta, nasce uma nova disposição para viver, uma vontade de ser inteiro, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém entenda. Essa jornada que você percorreu hoje não foi sobre se isolar do mundo, mas sobre aprender a não depender dele. Foi sobre transformar a solidão em presença, a fragilidade em força e o silêncio em sabedoria. E isso não se conquista em um dia só. É uma prática, um passo por vez, uma escolha por vez. E cada vez que você escolhe se ouvir antes de agradar, se respeitar antes de ceder, se acolher antes de se culpar, você fortalece algo dentro de si que ninguém pode tirar. Os estoicos entenderam isso com uma clareza rara. Eles não buscavam aplausos, mas coerência. Não queriam status, mas paz interior. E tudo o que ensinaram há mais de 2000 anos continua vivo, porque toca exatamente o que todos nós enfrentamos até hoje.
O medo de não ser o suficiente, a ilusão da aprovação, o desejo por controle. Mas eles nos lembram que não controlamos o mundo. Controlamos apenas nossas respostas. E isso, por si só, é uma libertação imensa. Talvez você esteja se perguntando o que fazer depois desse vídeo. E a resposta é simples. Continue. Continue voltando para si. Continue buscando sabedoria. Continue se cercando de ideias que alimentem sua alma em vez de te esvaziarem. O caminho do autoconhecimento não tem linha de chegada, mas tem muitos pontos de luz. E quando você caminha com filosofia, com reflexão, com verdade, esses pontos viram faróis. A vida deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um campo de treino. Se esse conteúdo fez sentido para você, quero te recomendar algo que vai aprofundar ainda mais essa jornada. A playlist Sabedoria Estoica aqui no canal Estoicismo Racional. Nela, você vai encontrar reflexões sobre como manter a mente serena diante dos problemas, como fortalecer seu espírito diante das adversidades e como viver com mais propósito, mesmo em meio ao caos. São vídeos pensados para te acompanhar, não importa em que fase da vida você esteja. Se hoje você está forte, eles vão te manter firme. Se hoje você está fraco, eles vão te ajudar a se levantar. Então aproveita esse impulso que te trouxe até aqui e mergulha nessa sequência de conteúdos. Cada vídeo é como um passo a mais rumo à liberdade interior. E ao final de cada um, você vai perceber que não precisa de muito para se sentir inteiro. Basta uma ideia que se encaixa, uma frase que te acorda, um silêncio que te cura. Porque a sabedoria não está nos extremos, mas na constância. E viver com constância é, acima de tudo, viver com sabedoria.